Então, conforme nós mencionamos, durante todos esses meses, nós vamos estar orando por alguns diagnósticos. Eu sei que isso não é muito comum em igreja, mas esse é o direcionamento que nós queremos ser o necessário, orar sem cessar, instruir e buscar a face do Senhor, amém? Então, seja paciente, graças a Deus por todos quantos, né, têm dado esse passo de fé. E nós estamos crendo, viu, irmãos? Nós não estamos aqui no mecanismo religioso, não. Nós cremos que Jesus vai dar os direcionamentos para quem precisa ser direcionado, vai curar quem precisa ser curado e vai restaurar quem precisa ser restaurado, amém? Ô glória, um forte abraço para você que está no YouTube, no Facebook aí, que Deus possa lhe santificar para as 18 horas aqui, amém? Então nós vamos olhar nesse instante para o livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo de número 11. Os irmãos e irmãs sempre trazendo as suas Bíblias, seja de papel, no smartphone, no tablet aí, né? Quem aqui acredita que existem pessoas que estão com a carga muito pesada? Emocionalmente você fala, essa pessoa está esgotada. Quem aqui crê que existe pessoa que já chegou no limite assim? Então é nessa direção que nós vamos caminhar nessa manhã. Para tanto, versículo 1 em diante vai dizer assim: o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Oremos. Deus poderoso, nós damos graças por essa manhã preciosa, obrigado por esse tempo. Ó Deus, e nós pedimos agora que o Senhor nos guie em toda a verdade. O Senhor sabe a nossa vida, e nós reconhecemos biblicamente que Tu és aquele que disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nós possamos ir na Tua direção, Senhor, que em Ti há refrigério, a bênção, a cura e a restauração. Ajuda-nos nessa manhã, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ô glória, que bênção. Então nós vamos falar nessa manhã sobre carga pesada. É um perigo na jornada. Carga pesada é um perigo na jornada. É muito comum você ver acidentes ocasionados pelo excesso de carga. Não só o excesso de carga é difícil, como também esse carro, esse transporte está em situações delicadas. Pneu careca, falta de manutenção apropriada, e aquela confiança que é comum para quem dirige. Eu confio, dá para ir. Mas muitas vezes esse automóvel é a sua e a minha vida. Está com uma carga muito pesada. Carga essa que é um perigo. Porque quando acontece um acidente, né, irmãos? Fechou a marginal. Aumenta, veja, o acidente ele vai dificultando não só a sua vida, como aqueles que rapidamente estão ali próximo de você ou que estão vindo. E aí, olha o livro de Números outra vez na parada de sucesso. Nós falamos domingo passado, esse é um livro que mostra claramente os momentos de estresse. A saúde mental de Moisés toda hora está aqui colocada em risco. E nessa manhã
não será diferente, porque nós estamos diante de um incidente. Moisés, nessa altura da revelação, perceberá que a sua carga está pesada. Moisés reconhecerá que ele chegou no seu limite. Alguns de nós vamos até aguentar, né? Ou até Jesus matar, ou até a tragédia acontecer. Mas Moisés, ele reconhece. Ele chegou no seu limite. E quando nós chegamos no limite, é comum que a nossa vida fique um pouco acinzentada, não é? Fica cinza. Perde a cor. Perde o sentido. Perde a alegria. Perde a esperança, a vontade de viver. Mas, como isso aconteceu? Como é que pode um homem que está vindo de um feito poderoso como esse chegar numa situação como essa? Porque para algumas pessoas, elas não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Mas Moisés, juntamente com esse povo, está caminhando para a terra que mana leite e mel. Como Moisés chegou nesse quadro? Quais foram os passos que o levaram até aqui? Na leitura inicial você vê que o povo se queixou. A palavra queixa aqui é a mesma de murmurar, é a mesma de palavra desagradável, porque ninguém que murmura é agradável diante de Deus. E aí, as reclamações ao Senhor, o bicho pegou, literalmente a chapa esquentou, o povo pediu oração, Moisés orou, o fogo apagou, e agora, mais um indício se mostra. Quando eu olho o versículo de número 4, e o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também, os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Meu irmão, minha irmã, esse versículo é um dos principais para entender o que está acontecendo aqui. Dá uma balançada no irmão que está do seu lado. Veja só, a Bíblia está dizendo: o populacho, os infiltrados, os bodes, os filhos de Belial, o joio que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. De onde partiu a fome, gente? Do populacho. Era a gente misturada, porque nós já lemos isso no outro instante, que quando o povo saiu do Egito, veio gente misturada. Infiltrado. É o do oba-oba. É o do Maria vai com as outras. Vieram, né? Tá de churrasco, eles iam atrás. Então o que está acontecendo? É comum, já em algum momento, eu ter escutado o homem ágape testemunhando as aventuras ocasionadas pelos desejos da bendita esposa quando estava grávida. Então, um ou outro irmão ágape sempre contou, uma gostava de comer barro, outra ficou com vontade de não me ver mais, pastor, enjoou de mim. A minha voz, né? Outra queria comer bolacha quadrada, e outra não gostava de ouvir a voz do pastor. Então são os desejos mais intensos. Que aí o homem ágape sabe que depois de 9 meses passa isso, né? E daqui a pouco vem outro filho, vem outro, que o ágape tem sempre mais de um filho. Mas esse homem ágape, ou esses homens ágapes, ao testemunharem isso, aqui e acolá, eles ficam felizes porque eles já superaram isso. Porque afinal de contas é essa santa, essa bendita, essa pérola de grande valor que Deus deu a ele. Mas, o que está acontecendo aqui? Imagine Moisés tendo que lidar com um grande desejo do populacho. Eles estão com vontade.
Eles estão com grande desejo. E aí nós conseguimos então perceber os sinais abrangentes desse malefício para a saúde mental. Imagina, o populacho agora tem um grande desejo. E aí, meu irmão, minha irmã, muitos de nós sabemos que a influência ruim, na maioria das vezes, ela tem um maior impacto do que a boa influência, não é? E quando nós olhamos para o texto, por que nós percebemos isso? Por conta da nossa carne, por conta da nossa tendência, da nossa inclinação para as bolotas do pecado. Veja no que resultou. O versículo vai dizer: também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. Por quê? Porque o populacho tem grande desejo. E quantos servos e servas de Deus caem nessa armadilha de satisfazer os grandes desejos do populacho? Ai, ele está querendo. Ai, ele está com falta. Ai, está com grande desejo. E a pergunta para o líder deveria ser: é povo de Deus ou é populacho? É ovelha ou é bode? É santo ou é profano? Veja, e agora então os filhos de Israel, desprovidos de maturidade espiritual, ao ouvirem isso, começam a chorar. Outra vez. Meu irmão, minha irmã, haja coração. Pense na necessidade de um sangue de barata. Veja a capacidade de engolir sapo. E hoje, um sapo gourmet talvez seria bom. Imagine esse momento. Requer-se muita paciência, muito longo ânimo. Agora pense comigo, imagine essa cena e o tipo de bem-estar que ela causa para o líder Moisés. Eles estão dizendo: quem nos dará carne para comer? E o que você acha de uma pergunta como essa? Quem acha que é uma pergunta simples assim? Quem acha que é uma pergunta mediana? Bom dia, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto de louvor e doutrina. Eu sei que você é ágape e você está bom de discernimento, não é? Por isso que quando você olha para uma pergunta como essa, você entende, essa pergunta é grave. Alguém, nessa altura do campeonato, que faz uma pergunta como essa, alguém que já saiu do Egito, de uma escravidão, e numa altura como essa, fala: quem vai me dar de comer? Alguém que depois de uma grande libertação, e nessa altura da jornada, quem me fará feliz? Quem será minha cara metade? Quem vai ser a tampa para essa panela? Quem vai me preencher plenamente? Lembre-se, eles não confiam no Deus que os tirou de lá? Não confia que Ele vai acrescentar tudo o que for necessário nessa jornada? E Moisés, ele percebe isso. Quem gostará de mim? Quem vai me satisfazer? Pense a ressonância disso no coração do Moisés. Quando eu olho o versículo de número 5, o texto sagrado diz: lembramos dos peixes que comemos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Meu irmão, minha irmã, veja o sentimento que percorre no coração do populacho.
lembramos. Quais são as lembranças desse povo? Das coisas que eles experimentavam no Egito. E isso ainda vai sendo norteador. E isso é que vai indicando o próximo ato na vida deles. E eles estão dizendo, eu sei que parece que eu sou velho, mas não sou tanto quanto pareço. Mas quando era criança, eu lembro que minha mãe escutava lá no rádio, na época a rádio, tinha TV já, né, mas a rádio tinha uma grande proeminência, e tinha um programa, né, eu não sei dizer qual que é, mas a vinheta alguns de vocês vão lembrar, dizia assim, ó, que saudade de você. É o Zebete esse aí ou é o... né? Qual é a Madalena esse aí? Esse aí, ô Madalena. Madalena, esse... é o... É quem esse aí? Eli Correia? O Eli Correia é o que está vendendo hoje lá os colchões lá, né? Melhorou, tá vendendo colchão que a Ivanete vendia lá, né? Eu vejo lá, né? Lipomed, alguma coisa assim, né? Mas eu não tenho daquele ainda não, irmãos. Mas veja, que saudade. E parece que o populacho ele tem muita saudade do pepino, não é? Veja só, que saudade dos pepinos. Na exegese profunda, né, irmão? Tem crente que não sai de um pepino. Que saudade. Imagina você está conduzindo um povo que a vida deles está assim. Esse é o rebanho, irmãos. Imagine um pastor que quer andar para frente. Um pastor que quer avançar, que quer alcançar um ideal, ter que lidar com isso em larga escala. Veja o que está no coração deles, as lembranças, as saudades. Quais são as lembranças que você e eu temos continuamente? Do que você e eu temos saudade nessa jornada com o Senhor? Alguns têm saudade do pepino, da cebola, do alho. Significa alimentação. Aquilo que traz satisfação. Quer ver um crente ficar feliz é quando ele come, né, irmãos? Por isso que os mais felizes sairão daqui e a comida está quase pronta ou semi-pronta. Os mais perseverantes ainda vão ter que se virar nos 30, mas isso aí fica, né? Basta cada segundo o seu próprio sofrimento, né? Mas acrescentares. Mas o que acontece, irmãos? Um santo, qual é a saudade que ele terá de quando Deus visitava o seu povo? Que saudade se espera de um santo que está nessa jornada, do tempo que havia confissão de pecados? Saudade do tempo que os crentes levavam Deus a sério. Um tempo onde eles não compactuavam com as obras das trevas. Saudade de um povo compromissado com o Senhor. Mas nós temos um povo, as lembranças não agradam a Deus, nem tampouco a sua saudade. E aí eu olho o versículo de número 6, que diz assim: mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser este maná. Você percebe? O que eles estão dizendo? A nossa alma está seca. E isso aqui para o novo líder e para o aspirante a líder é importantíssimo. Porque nós lidamos com muitas pessoas que são insaciáveis. Na caminhada cristã, sabia disso? Veja esse povo. Foi liberto do poder de Faraó, mas a alma está seca. Atravessou o rio vermelho, o mar vermelho, mas a alma está seca. Tem coluna de nuvem durante o dia, mas a alma está seca. Tem coluna de fogo durante a noite, mas a alma está seca. Tem um líder levantado por Deus, usado nos milagres, mas a alma está seca. Tem a lei do Senhor ali plena para ser explicada, administrada e vivenciada, mas a alma está seca.
Estão organizados agora, todos eles sabem como tem que colocar suas tendas ali, organizado com o tabernáculo no meio, mas a alma está seca. Tem bebida da rocha, tem maná, mas a alma está seca. Depois de tudo isso, a alma deles continua seca. Agora volta para cá. Se um líder for infantil e quiser saciar toda a sede, toda a fome, aonde ele vai parar? Primeiro passo é identificar, repito, se é povo ou se é populacho. Que às vezes pode ser até popular, mas não é ovelha. Pode ser até popular, mas não é igreja. Pode ser até popular, mas não é escolhido. E trajetória com essa gente é extremamente exaustiva, complicada. Se o líder não tiver sensibilidade, irmãos, ele adoece. Preveja a alma dessas pessoas como estão até aqui. Será que existe gente assim hoje, hein, irmãos? Será que existe? Porque se não existir, eu vou encerrar o sermão agora. Vou bater o recorde do sermão mais rápido, irmão. Olha aí. A alma deles está como, gente? Bora ler? 1, 2, 3 e... Mas agora a nossa alma está seca e não temos nada a ser de nada. E o pior é que essa secura, ela é contagiosa. Ela é danosa. Por quê? Porque as suas raízes, preste bem atenção, as suas raízes são raízes egípcias. É de lá que vem essa raiz. Nós falamos na IBD sobre esse processo, né? Conversão, quem está liberto, quem não está, veja. Percebe? Como nós vamos percebendo os libertos na trajetória. Eles estão no caminho, só de corpo presente. Como é dito muitas vezes, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles são guiados pelo Egito. Tem a nuvem, mas quem conduz eles é o ego. Tem a glória, mas o que conduz eles é o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Olhe, meu irmão, olhe, minha irmã. Mas pastor, você está sendo muito drástico ao dizer que só pelo fato dessa raiz ser egípcia, ela é complicada. Não se esqueça, amado e amada, que não só o faraó, como também o homem da iniquidade que vai se revelar ainda no último tempo, ele se levanta e se opõe contra tudo o que é de Deus. Não é à toa que João diria na sua carta: filhinhos, os anticristos já estão entre nós. O que está acontecendo aqui? Veja como eles lidam com o pão que Deus dá. Não temos nada a não ser esse maná. Porque o populacho nunca estará satisfeito com o lugar. O populacho nunca estará satisfeito com o alimento. O populacho nunca estará satisfeito com o seu pastor. O populacho nunca estará satisfeito com Deus. Imagine o coração de Moisés. E agora, como você acha que fica o estado de espírito de um pastor que tem ovelhas assim? Será que ele fica animado? Será que ele fica motivado? Será que ele fica para cima? Será que ele fica top? Vibrante? Como dizia minha mãe, tinindo? Será que um pastor que tem ovelhas assim, ele vai ser um fogo puro? Quando nós olhamos Hebreus capítulo 13, versículo 7, bora ler? 1, 2, 3 e... O que o povo está se lembrando, irmãos?
do Egito, da comida. E a instrução lembra do líder que parou a vida dele por causa do decreto de Deus para guiar você no caminho. E quando ainda em Hebreus 13, agora no versículo 17, texto clássico, que você tira de letra, não é? 1, 2, 3 e... Quem crê nesse texto sagrado como inspirado por Deus? Quem aqui conhece alguém que deveria viver isso? Baseado nesse texto de Hebreus, os irmãos, e olhando para o nosso texto em Números, os irmãos acham que Moisés, ele está vivendo em qual condição? Com alegria ou gemendo? E isso traz proveito, irmãos? A gente falou, foi domingo passado, né? Você imagina um pastor mal, irmão, das pernas, mal emocionalmente. Nós falamos, né? Alguns até relembraram. Tem coisas que só os antigos vão relembrando, né? Assim, os que estão chegando agora vão tendo coisas que vocês vão relembrar daqui à frente, mas tem coisas, né? Nós demos o exemplo de um pastor que já deu piti, ou ataque de pelanca, ou endoidou. Acontece, já vi isso acontecer mais de uma vez, em mais de uma igreja diferente. Veja Moisés. O povo não leva em consideração a unção que está sobre ele, o direcionamento. E aí então, quando o Senhor começa a falar sobre como era o maná, como o cozinhava, o seu sabor, e eu olho para o versículo de número 10, Números 11, versículo 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também não gostou daquilo. E aí, lembra, nós passamos 1 ano e 10 meses falando sobre famílias aqui aos domingos, né? Agora, o que um pastor precisa ouvir das famílias para ser saudável emocionalmente? O que ele precisa ouvir? Qual é o retorno necessário para o bem-estar pastoral? Para que ele possa saber, essas famílias estão bem, estão caminhando no caminho do Senhor, estão sendo uma bênção. Você consegue ver a cena? Moisés ouviu como o povo chorava por famílias. Ou a família aqui, né? A família para a direita, para a esquerda. Por famílias. Lembra da influência? Influência do mal. A influência do populacho pegou, ganhou espaço no povo. Agora são os israelitas. E onde começou? Veja a semente? Populacho. Inflamou. E agora o povo está chorando. E agora, em matéria de discernimento, como é que o pastor vai discernir um monte de gente chorando? Criança é difícil, né, irmão? A criança começa a chorar, a gente já faz um pix, já dá um docinho, né? Glória a Deus, aleluia. Criança Sofia, é evidente, que é assim que... Mas, agora imagina o adulto, irmão. E se for o homem ágape, quando o homem ágape chora, eu já sei que a trombeta está prestes a tocar, amém, gente? Senhor Jesus. Mas Moisés ouviu como o povo chorava. Veja o veneno. E agora chora homem, chora mulher, chora criança, chora ancião. O pastor está passando a vistoria e ele vê. E você e eu sabemos que para tantas lágrimas que Moisés viu, hoje existem muitas que nós não estamos vendo. Mas as famílias estão chorando e não são poucas. O sumo pastor está passando e vendo. Famílias que têm chorado e chorado muito por causa da influência, por causa de uma raiz, por causa de uma aliança iníqua. E veja no que resultou. Cada um à
porta da sua tenda. Engraçado, né? Que eles foram todo mundo para a porta, né? O Brasil viveu muitos panelaços, ensaiava, né? Todo mundo vai bater a panela. Aqui ensaiaram, vamos todo mundo para a porta. Vai bater panela não, vai bater lágrima agora. E aí, pense num passeio, irmãos. Quem gostaria de ter um passeio como esse? A gente vê uma pessoa chorando, né? A gente já orienta as Shakiras ir lá, fazer administração especial e tudo, e a gente fica de longe. Você vê, irmãos, as famílias das portas. E aí, o Senhor olha para isso, e o que o Senhor acha? O texto responde, irmãos. O Senhor ficou irado, muito irado. E também Moisés não gostou daquilo. Aonde é que o ministro e o ministério dançam? Quando o ministro e o ministério começam a gostar daquilo que Deus odeia. Quando ele começa a se alegrar com aquilo que Deus se ira. E a justificação qual é? É o populacho. É o bodinho. Ele precisa ser feliz. Ele precisa ser satisfeito. O diabo levou ele só no deserto, tá ali falando, você não é isso que você diz que é? Transforma essa pedra em pão. Você vai passar fome por quê? Você não é quem estão falando que você é? Só tudo isso. E depois, eu já fui pescador, não como Marquinhos Eleutério, nem como Laércio, mas né, eu já contei algumas histórias. E eu acho que eu não era tão bom, porque o que eu mais pegava era enrosco. Irmão, tem enrosco que às vezes é melhor até você cortar a linha e deixar lá, porque é difícil tirar. Está lá empolgada, a vara dá aquela afundada na boia, você fala, meu Deus, aqui é o tucunaré agora, a baleia, quando você vai ver um enrosco, um negócio preto, cheio de lodo, fala, meu Deus. E assim, alguns de nós, irmão, nossa alma está cheia de lodo, cheia de enrosco. Por quê? Lembrança do Egito. Saudade daquilo que Deus abomina. E aí, muitas vezes, estar em sintonia com Deus, que é a nossa luta, a luta da liderança é o quê? É discernir o que Deus está discernindo. É olhar o que Deus está olhando. Mas pelo texto, você, meu irmão, minha irmã, percebe que muitas vezes, estarem em sintonia com Deus fará você sofrer muito. Moisés sofre o que sofre porque ele está em sintonia com Deus. Tem alguns ministérios e algumas causas que é muito comum, a gente até passou superficialmente por cima. É o mesmo ministério. Enquanto alguns estão sofrendo, outros estão alegres. Enquanto alguns estão trabalhando, outros estão dormindo. Enquanto alguns estão empenhados, outros estão dispersos. E aqui o Senhor está muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Qual é o resultado, irmãos? Nós temos aqui uma tragédia anunciada. Você sabia disso? Olha comigo o versículo de número 11. Moisés disse ao Senhor, porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? E quando eu sei que a coisa já está afetando o líder e tomando outra proporção, é quando começa a afetar a relação do ministro com Deus. Veja como Moisés passa a olhar para Deus. O irmão e a irmã não precisa ser grandes teólogos para saber que Deus não faz mal a ninguém. Amém? Amém? Quem faz mal, irmãos? Fora você e eu. Vou dar uma opção. Fica fácil, né, irmão? Em Deus não há sombra nem variação de dúvida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mas quando a carga pesa, nós temos o costume de procurar um culpado.
E agora sobrou para Deus. Que Moisés está dizendo: por que fizeste mal ao teu servo? E cá entre nós, hein? Quanta gente na caminhada triste com Deus. Quanta gente que a carga pesou e está colocando Deus na parede. Por que você fez isso comigo, Deus? Por que você fez esse mal? Eu não sou teu servo? Meu irmão, minha irmã, veja o enredo. Por que não achei graça aos teus olhos? Ou seja, porque eu não fui favorável? Parecia que estava tudo lindo entre nós. Mas o Senhor me trata como alguém que está fora da aliança. Esse é o sentimento que o nosso irmão Moisés tem. Veja a compreensão dele. Por que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Afetou a relação de Moisés com Deus. Volta comigo. Qual foi a raiz? Grande desejo do populacho. Vigia, ministro. Vigie, servo. Vigie, servo. Nós falamos domingo passado aqui. Tome muito cuidado para que, na ênfase de ajudar alguém, você não se desajude. Na ênfase de tirar alguém do poço, você não assuma o poço no lugar dele. Isso é muito sério, porque nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas não fazem a sua lição de casa. Mas a fome bate, a sede vem. E aí corre para lá e corre para cá os bombeiros gospels. O povo da emergência, né? Puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Na jornada, irmãos, existem várias possibilidades de líderes. Mas os mais fortes que eu pensei são 3 tipos de líderes que na jornada espiritual, e principalmente aqui, Igreja Batista Ágape, nós percebemos. Então nós temos o perfil de líder maduro. O maduro é aquela pessoa que ela é temperada, que sabe separar as coisas. Lembra? Discernimento, discernir é separar. Ela separa muito bem as coisas, elas orientam a pessoa no caminho que deve andar, acompanham, mostram, confiam em Deus e vão estando perto nas necessidades. Ou seja, trocando em miúdos, é a pessoa que ensina a pescar e também dá a vara, para que a pessoa possa desenvolver a sua salvação como se espera de todos os santos. Líder maduro. Mas nós temos também, em segundo ponto, o que eu batizei, não foi o presbítero João, embora vai ter tudo a ver com ele, pela inspiração, mas é que eu chamo líder mamadeira. O que é o líder mamadeira? É aquele que tem excesso de cuidado. E que mesmo com excesso de cuidado, não chega a restauração nenhuma. Por quê? Porque o líder mamadeira se propõe a fazer, ele é tão bom, ele é tão fofo, ele é tão top, que ele se propõe até a tentar fazer o que a outra pessoa tem que fazer. Só que como o outro não fez o que deve ser feito, no grego profundo, não chegou a neca de pitibiriba, e gera só um bem-estar momentâneo. Por quê? Porque o líder mamadeira, ele quer fazer o que é papel do outro. Eu tenho o líder maduro, uma madeira, né? É o MM. Você vai aprender o MM espiritual da liderança hoje aqui, né, irmãos? E eu tenho outro também, que é o líder esponja. Ele não é o Bob Esponja, tem até algumas bobas por aí, mas o que acontece? Esse é o que adoece mais rápido. A IBD foi muito importante hoje, porque mais de uma vez nós tivemos que pontuar. Tem coisas que nós não sabemos. Eu não sei o que você está fazendo na sua casa. Eu não sei o que você faz no seu computador. Eu não sei o que você faz na sua rede social. E o esponja, quando a pessoa chega com BO, ele já absorve. Pode ser usado na revelação? E alguns até falam, a sua causa é minha causa. Miga, essa louca, tamo junta. É nós, aliança. Aliança de sangue. Só falta isso, mano. E aí, então, você abraça. Porque isso é muito lindo, irmãos, para quem está sofrendo. Eu vou abraçar a sua causa. Eu já vi muitos pastores falando nas programações evangélicas aí,
midiáticas, vem na minha fé. Olha que perigo. Eu vou na fé de Jesus Cristo, irmão. Vem na minha fé. Vem no meu jejum. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando de coisas seríssimas aqui. E aí, o que acontece? Por não ter esse processo de maturidade, de não conhecer realmente o outro, ele vai abraçando tudo. E aí, o líder esponja, ele quer viver a vida do outro. E aí, ele vai de mal a pior. Tem outros, mas esses aqui são os mais proeminentes, né? O que todos precisam saber é que lidar com pessoas sempre exigirá muito. Muito mesmo. Independente de que tipo de líder, ou irmão, ou conselheiro, conselheira, sempre exigirá muito. E aí eu olho o versículo 12, que vai dizer assim: será que fui eu quem concebeu todo este povo? Ou seja, será que foi eu que engravidei desse povo todo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Moisés falou: opa, lida mamadeira, eu não sou. Será que eu sou Senhor? Comprovação bíblica, né, mas falta mais. Vem todos os cultos, João, você me ajuda muito. Mas o que acontece? É lógico que só a esposa não teria tanta alegria de ver essas revelações aí, né? Mas ela está ali no bom lugar, né, nego? Volta logo. Veja. Moisés está dizendo, irmão, e aqui ele está falando com quem? Com Deus. Será que fui eu que concebi e engravidar? Nós temos alguém entre nós que já teve gêmeos, trigêmeos? Não, né? Ah, a Cida? Né, Cida, né? Ah, que besta. Olha, temos mais de uma irmã. Agora você imagina, aqui são aproximadamente 2 milhões a 3 milhões. Não tem o número exato, mas mais de 1 milhão passou, você imagina. Pensa a barriga de 1 milhão de embriões. E fala, será que foi eu? Por quê, irmãos? Pesou. E quando pesa, a gente começa a viajar na maionese. Nós começamos a exagerar. Fala, Senhor, será que foi eu que concebi todo esse povo? Imagina, irmão, essa é uma gravidez extremamente de risco, não é, gente? Quem não lembra, anos atrás, tinha uma moça que simulou 6 gêmeos, né? E aí esse especialista ágape, essa barriga tá estranha, ou não sei o que e tal. Depois foi comprovado, né? Meu irmão, minha irmã, será que foi eu que dei a luz para que me digas e levo no colo? Está muito pesado. Mas porque você percebe, meu irmão, minha irmã, que Moisés foi afetado. E agora ele está puxando a carga do povo para si. Ele está literalmente abrindo o bico. Será que eu sou babá agora? Que leve a criança que mama até a terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais? Você não acha sério isso? Mas o que é importante, ele está falando isso com Deus. Está lutando com Deus. Dá uma balançada no irmão, nós vamos concluir já. Ó, versículo de número 13. Onde eu, olha o pecado onde está, onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. E aqui o líder afundou. Como os jovens dizem hoje, né? Não é sobre nós, é sobre ele. Moisés mordeu a isca. Eu. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, dá-lhes voz de comer a eles? Falou o quê? Não tem como. E quando ele fala isso, ele traz a responsabilidade para ele. E aqui já percebe-se quão bagunçado está a mente de Moisés. Porque ele falou, Deus, isso aqui é teu, é só eu que tive esse filho aqui, não sei o que, essa responsabilidade não é minha. Mas de onde é que eu vou tirar pão? De onde eu vou tirar carne? Para todo esse povo. E é comum, irmão, que começa a bagunça mental. E aí, eu olho, então, o raio-x,
espiritual que se comprova no versículo de número 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Bora ler esse texto? 1, 2, 3 e... Todos nós nos lembramos quando Davi vai tentar repatriar a arca, não é? E a primeira vez, lembra? Ele foi com muita alegria. Acho que Davi era ágape, né? Foi com linho fino, foi cantando, né? Mas Uzá foi literalmente cortado. E depois que o Senhor pune Uzá rigorosamente, é que Davi faz uma pergunta que ele deveria ter feito no começo. Como poderei eu levar a arca do Senhor? Ele tinha que começar assim. Assim também o nosso irmão Moisés. Ele chega numa compreensão nesse instante que ela tinha que ser inicial. Qual tinha que ser a declaração dele? Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. E Salomão não foi sábio ao orar? Nesse direcionamento, logo no começo, Senhor, quem sou eu para guiar todo esse povo? Identificar a missão e falar, Senhor, tu precisa me ajudar, tu precisa me auxiliar. Levante outros homens fiéis, como Paulo disse a Timóteo, homens fiéis, capazes de ensinar outros. Gente que vai caminhar. Isso aqui, irmãos, é uma declaração que tem que ser dada do começo. Porque se você der ela no fim, você vai dar ela no momento onde se encontra já gastado. Isso é pesado demais. E aí o versículo 15 ele diz, se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Isso aqui no hebraico é fortíssimo, irmão. Moisés entende, eu cheguei no meu limite, Senhor. Eu me sinto nesse relacionamento contigo como um incrédulo. A minha miséria. Agora, antes de concluirmos, lembra, ele chega aqui inflado com qual semente? O populacho. Teve um grande desejo. Carga pesada. Pode ser muito complicado nessa jornada. Você e eu vimos quantos pastores, naqueles meses que circuncidavam ali a pandemia, tiraram sua vida. A gente falou recentemente sobre isso, quando você está aí é uma coisa, né? Quem está aqui, irmão, desse lado do arado. Veja Moisés. A diferença é que Moisés ele não vai tirar sua vida, mas ele fala assim, pode me matar. A gente percebe isso nos santos. Todos eles, quando a vida fica acinzentada, eles pedem a morte. Foi assim com Elias, é assim com Moisés, foi assim com Jó, que amaldiçoou o seu dia. Nenhum deles tentam contra a sua própria vida. Pelo menos os que estão na Bíblia é assim. Fala, Senhor, pode fazer, pode me levar, porque eu não quero ver a minha miséria. Percebe? E falou, eu não quero ver o meu pior. Vira e mexe conversando com a mãe e outra, que seja cristã há mais tempo. Várias delas já disseram, pastor, eu oro para o meu filho, minha filha, se for para envergonhar o nome do Senhor, que o Senhor possa levar logo. Vários e várias eu já ouvi dizer isso. Está faltando essas mães mais novas aí, né? Adolescente, orar isso aí também, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos dar umas oradas aí, né, filho? Tem gente que não está orando nem no McDonald's, né, irmão? Mas vamos reforçar a oração aí, né? Orar, Senhor, Jesus, se for para envergonhar, leva. Amém, irmão? Para mim vai estar no bom lugar. Ela está lá com Moisés lá e tudo. Oração boa para a mãe e para o pai. Não deixa ver a miséria do meu filho, da minha filha. Quantos pastores, repito, tiraram as suas vidas? Pastores de populacho. De gente insaciável. De gente, irmão,
porque como na nossa expressão, não tem fundo. Que tem grande desejo. E que está claro, irmãos, porque eles dizem, veja o que eu lembro, veja que eu tenho saudade. E a conclusão, irmão, é que se você continuar a leitura, nós vamos encerrar por aqui, mas a gente pode só olhar então o versículo 16, e aqui nós vamos concluir. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos, e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo que santifique-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito? Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Você sabe a história? Mas como é que Deus resolve a causa? Ele diz: Moisés, mesmo você não percebendo, isso aqui é caminho de restauração. Tem uma coisa muito preciosa sobre você, que o maligno está tentando abafar, que o populacho está tentando suprimir, que as lembranças do Egito estão tentando ofuscar. Sobre você está o meu espírito. E ele é tão poderoso que eu vou tirar de você e vou dividir para 70. Então muitas vezes o maligno quer fazer com que enegreça, escureça aquilo que é de mais claro, de mais santo, de mais lindo que há em nós. Mas curiosamente, o caminho da restauração parte do Senhor. O Senhor então vai agir. E ele levanta então 70 homens agora, uma história muito linda. E quando foi que ele agiu na nossa vida? Quando ele enviou Jesus Cristo, que repartiu agora as bênçãos dos céus sobre a igreja. E num tempo, ele designou 70 para que fossem de aldeia em aldeia pregando o evangelho. Veja o protótipo daquilo que Moisés está vivendo e que foi aproveitado no plano divino. Essa crise, esse peso que está sobremaneira pesado, desafiado de carregar, Deus pode fazer algo muito lindo em você hoje e que vai servir como marco lá na frente para a glória do Senhor. Imagine quando está Jesus lá e separa agora 70. Todo judeu iria lembrar. Deus já fez isso. E fez porque um grande líder estava numa grande crise. Só que agora, uma nação pequena está numa grande crise. As ovelhas perdidas de Israel. E o mestre então os envia. E nós temos Jesus Cristo, que mesmo cansado, no Getsêmani, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E ele se submete ali. E ele então foi ouvido por causa da sua piedade. Se a carga está pesada, saiba que o teu Senhor já esteve com uma carga pesadíssima. Ele levou a carga de toda a humanidade, todos os pecados foram descarregados nele. Então, última aplicação antes da oração. Não precisa levar a carga de todo mundo. Jesus levou as cargas de todos. Nós levamos umas dos outros, mas não de todos. E assim nós cumprimos a lei de Cristo. Amém? Amém. Será que existe gente com a carga pesada hoje ainda, irmãos? Naquele trem ali que vai chegar daqui a pouco? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és aquele que conhece a nossa vida. Muito obrigado por vermos o nosso irmão Moisés. Que desafio, Senhor. Que prova, que luta. Mas nós também percebemos que a restauração só veio depois que ele falou contigo. Só veio depois que ele derramou a sua alma perante a Ti. Literalmente ele brigou. Ele lutou com o Senhor. Por meio da sua oração, ele foi sincero, Pai. E nós temos tanta dificuldade em sermos sinceros uns com os outros. Quanto mais com o nosso Deus. Mas o texto sagrado mostra
essa realidade, que é possível. Assim como o nosso irmão Jó, que passou coisas complicadíssimas. E ele também brigou, maldito foi o dia que eu nasci. Mas o Senhor compreendeu, porque chegou no limite humano. E o Senhor ministrou a tua bondade. Então, o Senhor sabe os que estão sobrecarregados. O Senhor sabe os que estão exaustos. O Senhor sabe até quem é o populacho, Senhor. Literalmente os mundanos. Ou, conforme a Bíblia diz, os carnais. Os que amam o Egito, que têm saudade do Egito. Por isso que as obras da carne são explícitas nessas vidas, Senhor. Ajuda-nos a cuidarmos do teu rebanho, Senhor, dos teus escolhidos. Nós sabemos que o joio vai precisar crescer junto, mas nós pedimos a sabedoria, que nós queremos investir o tempo, Pai, para aqueles que querem crescer, aqueles que querem ser ajudados, aqueles que querem ser transformados, aqueles que querem ser restaurados. Pois como diz o adágio popular, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Socorra-nos em nossas aflições. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus.